Salve guys, eu sou o Matheus Senkit. No vídeo passado eu mostrei pra vocês esse PC que a gente montou aqui no canal. E esse é um PCzão insano que vai ficar na faixa ali ao redor dos R$6.000 e ele entrega um desempenho absurdo que nesse vídeo a gente vai testar aqui em jogos. Se você não assistiu o vídeo passado, esse PC tem de hardware principal aqui simplesmente esse combo aqui, meus queridos, de processador, uma das melhores opções que a gente tem da Intel, muito forte, simplesmente 14 núcleos tem esse processador aqui, que é o i5 14600K. Ele é como se fosse basicamente um i9 aí de antigamente, né? Então ele tem 6 núcleos de performance, que são núcleos muito rápidos, muito velozes, que dão muito desempenho, e mais 8 núcleos de eficiência. Então é um processador excelente para trabalhos profissionais, para multitarefas, para live, edição de vídeo, arquitetura, o que você precisar. Esse processador dá conta e por ter um clock muito alto, ele também empurra um FPS alto ali nos jogos. E para combater com ele, simplesmente aqui a nossa RTX 5060, que tá melhorando de preço a cada dia, tá aparecendo já na faixa dos 2.300, 2.200, e eu acho ela uma ótima opção nessa faixa de preço, porque ela entrega ali para Full HD alto, ultra, a maioria dos jogos sem problemas, né? Ela tem um pouco do problema de 8 GB de VRAM, mas vocês vão ver nos testes que ainda dá conta de muita coisa, tá? E é uma placa de vídeo que eu tô testando bastante aqui no canal, já fiz vídeo específico sobre ela e eu tô gostando bastante, tá? Então, facilmente recomendo ela aí nessa faixa dos 2.200, 2.300, principalmente se além de jogar você vai usar para produtividade, porque ela vai ser top demais nisso também. E caso você queira da AMD, né, tem a 9060 XT que fica no mesmo preço dela e entrega aí 4% a mais, segundo o Tech Power Up, em jogos, mas perde para produtividade. De restante, o padrão de sempre, então estamos com 32 GB DDR4, estamos com 1 TB de SSD NVMe, placa-mãe uma B760M aqui DDR4, que eu coloquei para combater com o nosso Intel. E esse Intel ele é um pouco esquentadinho, porque ele tem um clock muito alto, muitos núcleos, então um watercooler de 240mm para segurar ele. Tudo nessa case aqui da PCIe, que eu não lembro bem o nome, mas vai ter algum monitor aquário, custo-benefício do momento aí que eu recomendo na descrição junto com essas outras peças, beleza? Bom, rapaziada, então agora vocês estão aqui dentro de mim, vamos ver as configurações desse PC, só para confirmar com vocês, ó. Então, é o i5 14600KF, essa versão que tem F no nome, ela não tem vídeo integrado, tá? Essa é a única diferença da versão F para a versão sem F, e ele é o modelo K, né, que é liberado para overclock e tem essa potência a mais ali, um clock bem alto, como vocês vão ver que vai estar batendo os clocks bem altos, e simplesmente 14 núcleos no total, cara. Insano. Aqui é a nossa placa-mãe, uma Asus Prime B760M. Memória RAM, a gente está com 32 GB de memória RAM, 3200 MHz, tá? DDR4. E de placa de vídeo aqui, a nossa 5060. Bora começar nossos testes, então, com um CS2 aqui, pra gente ver o que a gente arruma. Então, de configuração, tela cheia, Full HD, 1920 por 1080. E aqui na parte do avançado, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos deixar tudo no low, no baixo, e vamos desativar aqui o Super Resolution, que deixa o jogo muito feio. Então a gente está jogando basicamente em Full HD no low, aqui o CS2. Vamos começar as médias e vamos ver o que a gente arruma aqui. Então na primeira linha ali, ó, tá o nosso processador. Vocês podem ver que o watercooler de 240mm está mantendo tranquilo ali, dos 60 a 65 graus. Vamos monitorar isso, ver se ele consegue manter isso por bastante tempo. Toma. Nossa, 2. Ali na terceira coluna ali, né, o clock 4.3 GHz, muita coisa, tá? E consumindo aí, até que não tá consumindo tanto, menos de 100 watts. Aí a nossa memória RAM e embaixo a nossa placa de vídeo ali, o uso dela em 40%, agora tá um uso baixo porque a gente tá no low, né? Então vamos ver aqui quanto que a gente consegue as nossas médias. Então estamos na média nos 300 FPS, 1% low ali um pouquinho baixo, né? Então dando algumas quedinhas, mas assim, FPS médio tá muito, muito bom. Ele tá um pouco mais estável, né? Esse 1% low, mas mesmo assim o feeling aqui tá gostosinho de jogar, tá liso. Toma, toma. Meu Deus, que pinadeira absurda, cara. Que foi isso? Calma. Nossa, tô sendo amassado aqui, rapaziada. Que isso? Bom, mas basicamente, então, essa média a gente conseguiu manter, ó, acima dos 240 FPS de média. Então, 300 FPS em vários momentos. Provavelmente se a gente otimizar isso aqui, né, fazer um overclock, trabalhar um pouco na otimização, a gente consiga ter um resultado até melhor. Mas uma média muito boa, cara, uma média muito tranquila. E a gente pode até subir a qualidade gráfica, vamos subir pro alto aqui para ver como é que fica, porque a nossa placa de vídeo está sobrando, vamos ver se ela bate 100% agora e ela começa. Então vamos executar os testes aqui. E olha só, 50-60, ainda não está em 100% mesmo estando no alto. Então continuamos numa média ali de acima dos 240, próximo dos 300. Que é uma média muito, muito boa, guys. E mesmo no alto, a nossa placa de vídeo ali, ó, tá tancando sem maiores problemas. Tá liso, liso, liso para jogar um CS2.
Próximo jogo, guys, estamos aqui agora ó, no The Last of Us Parte 2, um jogo muito pesado para a gente testar a placa de vídeo, né? O processador aqui não vai pesar tanto, porque ele basicamente empurra tranquilamente a nossa 5060, então vai estar com muitas sobras, mas para a gente testar a placa de vídeo. E olha só, deixa eu mostrar as configurações para vocês aqui, então a parte de gráfico, e a gente está na pré-definição, ó, no alto. Eu tenho muito alto, vamos começar no muito alto já, na verdade. No modo qualidade aqui, deixa eu ver se está o DLSS aqui, não, o DLSS não fica nessa parte. Vamos botar aqui então, ó, no muito alto para definição. E aqui, ó, a gente tá sem gerador de quadros, tá só com o DLSS no modo qualidade, que é o upscaling ali, que é muito bom, né? É muito útil. E sem gerador de quadros. E se liga só. Então vamos mostrar as médias. No muito alto, aqui a gente começa a sofrer com essa placa de vídeo aqui, um jogo do lançamento que é pesado. Então você pode ver aqui, ó, o FPS até bate acima de 60, até agora deu uma estabilizada. Tô no início aqui da gameplay, ó, essa parte perto da cachoeira. Até deu uma estabilizada ali nos 60 agora, mas assim, tá no limite. E percebam que a placa de vídeo tá em 100% e a VRAM tá em 8 GB ali, então tá realmente no limite do que ela pode entregar aqui. Nesse caso a gente perde um pouco, né, por ela só ter 8 GB de VRAM. Porém, uma coisa que a gente pode fazer nesse jogo, né, é não jogar no muito alto, jogar no alto aqui, né. Vamos ver como é que fica já. O jogo já continua bonito, né? Vamos zerar aqui as médias e fazer de novo. E olha só, agora já deu uma baita folga pra gente, já estamos na média ali dos 80 FPS. O uso de VRAM diminuiu, pode ter acontecido swap também, né, mas tá um pouco menor ali. A nossa média de FPS tá um pouco melhor. Aqui a gente poderia ligar, tem um multi gerador de quadros e não perderia, não acrescentaria tanto input lag, né, porque a gente tá com uma média boa aqui, base, então daí ele leva o jogo lá pros 200 FPS. Vamos ligar aqui para mostrar para vocês que é uma tecnologia bem legal, ó. Então gerador de quadros, frame generation, e a gente tem a quantidade de quadros que pode ser gerado aqui, ó, e aqui tem até 3. Então vamos deixar em 3, ó, aplicar mudanças, e se liga só, a gente tava nos 80 FPS, né, aqui no alto. Deixa eu zerar aqui e começar de novo. Olha o FPS agora, vocês acreditam nisso, cara? E assim, como o FPS base tá alto, não tá com input lag ruim, sabe? Tipo assim, não tem delay. Eu mexo aqui e a resposta é muito rápida. Então você tem muita fluidez aqui no jogo, sem ter delay, sem ter input lag, né? Pelo menos sem ter tanto, né? Sem ser visível aqui na prática, no uso aqui desse jogo que é modo campanha. Então assim, dá pra você fazer alguns ajustes, igual eu falei, de maneira bruta, assim, o gerador de quadros no alto tava em 80 FPS. No muito alto ele já sofre ali, fica nos 60, mas ele sofre um pouco por conta da quantidade de VRAM. Mas continua sendo uma placa de vídeo que entrega um jogo desse aqui no alto muito tranquilamente. Então, alguns jogos vai ter que fazer alguns ajustes ali, né, principalmente lançamentos, mas você vai conseguir jogar eles só com alguns ajustes ali perfeitamente muito bem. Então vou desligar de novo o gerador de quadros aqui, ó, só pra gente ver como é que fica. Aplicar mudanças, sim. Então agora estamos sem gerador de quadros no alto e olha só, até deu uma subida boa aqui no FPS. Já tá caindo ali de novo, ó, pra faixa que tava ali dos 80, eu creio que é isso que a gente vai conseguir no alto aqui, uma média em Full HD, né? Então assim, dá pra jogar tranquilamente, só vai ter que fazer alguns ajustes, mas é o que a gente tem nessa faixa aí de preço de placa de vídeo hoje no Brasil. Próximo jogo, guys, testando um mais tradicional, um pouco mais antigo, pra vocês verem que quando a gente pega um jogo que não é tão lançamento, tão pesado, sobra tranquilamente um PC desse nível aqui, tá? Que é o Red Dead Redemption 2. Então vamos ver as configurações aqui, ó, na parte gráfica, Full HD, tela cheia, V5 desativado pra gente ver o máximo, e vamos botar a barrinha aqui, ó, no Ultra, tá? Já vou colocar o DLSS no modo qualidade também, que é só o upscaling que tem aqui, a gente não tem aqui o gerador de quadros, só pra vocês verem como que fica em Full HD no Ultra, então a pré-definição, né? Com o DLSS no modo qualidade, vocês vão ver que esse PC vai empurrar aqui com muita sobra, tá? Então, estamos aqui na cidade, deixa eu começar as médias, e se liga só, rapaziada, Full HD Ultra, estamos... Ó! Oxe, achei que eu ia na garupa do maluco, que isso? Então estamos aqui, ó, Full HD Ultra com mais de 100 FPS de média no Red Dead Redemption 2, que é um jogo muito bonito. Então aqui você vai conseguir Quad HD tranquilamente no Ultra também com esse PC, tá? Tô testando em Full HD a maioria dos jogos pra gente ter uma padronização aqui, mas vários deles em Quad HD a gente já conseguiria. Inclusive, deixa nos comentários, quer que PCs nessa faixa de preço de 6 mil pra cima eu teste só em Quad HD? Eu posso fazer isso também, tá? Pra gente ter aqui os resultados. Mas assim, um jogo que não seja tão pesado, a placa de vídeo empurra aí com muita tranquilidade, já que a 5060 tem o poder aí de uma 4060 Ti, que é uma placa de vídeo forte, e as novas tecnologias, né? Aqui, por exemplo, a gente nem tem gerador de quadros, mas nos que tem, é uma tecnologia interessante que, se você souber usar, dá para aproveitar muito, principalmente aqui em jogos de campanha. Então, Red Dead Redemption 2 aí vai tirar de letra nesse PC. Próximo jogo, estamos aqui no Call of Duty Warzone. Vamos ver o que a gente consegue com essa configuração de hardware. Então vamos ver as configurações aqui, como é que estamos na parte gráfica. Esperei hoje carregar os shaders para não ter
erro, então tela cheia exclusiva vamos colocar. Deixa eu aplicar aqui. E na parte de qualidade gráfica, rapaziada, vamos colocar no mínimo para a gente testar justamente o que? Competitivamente, né? O que a gente consegue. Vou deixar só com o upscaling do DLSS aqui pra gente ver como é que fica. Se ficar muito ruim, eu tiro, tá? Mas então tá no mínimo aqui com o DLSS. Nossa, já caí na água. Que isso, eu cheguei nadando, guys. Que vai dar ruim. Toma. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, bom, estamos voltando. Agora eu vou cair aqui no local correto. Vamos começar as médias aqui, ó. Então, em Full HD, com a pré-definição no mínimo, com DLSS, o upscaling ali, a gente tá nessa faixa aqui dos 170, 180 FPS. Cara, é muito pesado o Call of Duty, né, cara? Esse aqui é um jogo muito bonito também, que isso. A nossa placa de vídeo já tá no limite, então pra gente ter mais FPS aqui, até nosso processador tá sobrando. Precisaria mesmo de uma placa de vídeo mais poderosa e basicamente essa é a média que a gente tá tendo. Vamos agora fazer o quê? Vou colocar aqui no extremo, só pra ver como é que fica, no DLSS também. Ah, e tá com esse limite de uso de VRAM. Deixa eu deixar no mínimo de novo pra ver se isso aqui vai mudar alguma coisa. Então tá no mínimo de novo com o DLSS aqui, tá? Deixa eu aplicar. Tá com aquele limite de VRAM, acho que agora vai dar uma melhoradinha ou será que não? Não, deu na mesma, guys, tá? Olha. Sai. Ó, vai na ré, vai ser na ré, hein? Vai tomar na ré, vai tomar na ré. Toma na ré, toma na ré. Manteve a mesma média ali, então 180 FPS que a gente tá conseguindo no mínimo aqui no modo DLSS. E agora fiquei curioso aqui pra eu testar aqui, ó. Vamos deixar 100. Quero desligar nenhum tipo de otimização, mas aqui tem que ser 100%, né, guys? Senão vai ficar feio demais o nosso jogo. Então agora, sem nenhum tipo de otimização, no bruto, né? Estamos rodando aqui, ó, em Full HD no low, média de 140 FPS é o que a gente está conseguindo. Então o DLSS dá uma ajuda ali realmente, e o upscaling não dá tanto delay, tá? Então acho que com ele é até tranquilo de jogar. E agora vamos colocar aqui, ó, no Ultra pra gente testar e ver como é que fica. Vou colocar no DLSS de novo, vamos aplicar. Então agora em Full HD no Ultra. E olha que interessante, guys, não perdeu tanto desempenho, né? A gente estava no 180 ali, agora a gente está no Ultra e está... Toma atropelo. Agora a gente tá no Ultra e tá ainda nos... Toma. Calma. Me derrubaram aqui, guys. Então no Ultra aqui, ó, 150, então dá pra jogar bem de boa. Você vai ter que escolher aí o quanto você quer de FPS, o quanto você quer de qualidade gráfica, mas mesmo no Ultra aqui, ó, 140 FPS de média, até que tá bem interessante. Próximo jogo, guys, um que eu tô muito curioso para saber o desempenho, principalmente por conta desse processador, é o Valorant. Então estamos aqui, ó, no Vavazinho, vamos ver as configurações, Full HD, tela cheia e a parte de qualidade gráfica. Eita, não ativei esse Curibut, pera aí. A parte da qualidade gráfica, vamos deixar tudo no low aqui no mínimo, pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue. Então vamos começar as nossas médias. Então se liga, guys, então estamos no mata-mata, Full HD no low e olha quantos FPS a gente está conseguindo, cara. Esse processador empurra um clock muito alto e isso vai significar em muito FPS aqui nos jogos competitivos. Então estamos numa média, ó, de 450, quase 500 FPS em Full HD no low. Então é um processador que vai fazer estrago para jogos competitivos e por esse preço que você encontra ele na faixa de 1.400, 1.300, cara, ele realmente é um processador muito parrudo. Eu acho que ele é o melhor custo-benefício que tem nessa faixa de preço, para ser bem sincero, porque o rival dele no Ryzen seria o Ryzen 7 7700, que ficaria equivalente ali com ele na maioria dos cenários, só que custa quase R$2.000. Então esse processador realmente está sendo insano em termos de custo-benefício e simplesmente 500 FPS de média no Valorant. Próximo jogo, estamos aqui no Fortnite, meus queridos. Olha só, coloquei então Full HD tela cheia, modo de desempenho no low pra gente ver o que a gente consegue. Então vamos dropar em alguma cidade aqui e ver qual vai ser a nossa média. Vou começar a contar agora aqui. E um detalhe importante que eu comecei a reparar, rapaziada. Olha a temperatura do i5 14600K. Ela tá oscilando bastante. Então fica ali nos 70, agora bateu até 90 graus. Cara, que isso. Então é um processador que é muito importante que você saiba otimizar ele. Então se fazer um undervolt, agora ele começou a consumir, olha só, 130 watts. Tá consumindo muito, então dá pra fazer um undervolt nele, fazer com que ele consuma menos. Ele não vai perder desempenho. E aí ele vai... Ai, caraca. Dormi no ponto, rapaziada. Trunks do futuro aqui me pegou. E aí, o que vai acontecer? Ele vai esfriar e vai ficar mais estável, tá? Então, interessante. Mas, ó, manteve a média dos 280. Vou puxar mais uma, que essa aqui não deu nem graça. Aí, importante, tá? Então, tem que ter uma boa refrigeração para esse processador. Então, pega um water cooler de 240 ou 360 e assiste alguns vídeos aí de otimização
para você fazer um undervolt nele ali, para que ele fique mais equilibrado, mais controlado, porque ele é um monstro, só que ele consome muita energia, então ele acaba esquentando bastante também. Bom, estamos de volta, vamos cair de novo aqui, vamos ver se a gente consegue durar um pouco mais. Dessa vez estamos aqui, ó, com o FPS agora médio na tela, rapaziada, e vamos ver o que a gente consegue. Estamos no modo desempenho no low. A placa de vídeo vai sobrar aqui bastante nesse cenário, né? Então se você quiser jogar com qualidade alta, você vai conseguir também, provavelmente acima dos 240 já, mas eu quis estressar no máximo aqui, justamente pra gente ver o que conseguimos. Cara, caiu muita gente aqui, eu tô lascado de novo, cara. Deixa eu pegar isso aqui, tá bom, já achamos uma 12. Uma 12, toma. Ah, agora sim, guys. Calma que eu cheguei, calma que eu cheguei. Pegar umas arminhas, pegar um baú. Aqui só tem 12 no mapa, guys. Então, olha... Nossa, toma esse HS. Toma essa besteira. Toma, 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 toma. Beleza. Então, guys, se liga só. Média de 300 aqui nas trocações. Muito bom. Depois a gente acha mais gente aqui para que possamos tretar. Tá, barulho de passos aqui. Vamos ver. Ó, o cara... Eita, mundo, guys. Que lascou, guys. Nossa, que isso, capa. Toma. Tomou 200, vamos. Bom, então uma trocação frenética ali, manteve na média dos 300. Talvez se otimizar a gente consiga um pouco mais que isso ainda. Mas o FPS muito bom, né? E como a placa de vídeo está sobrando bastante, com certeza a gente vai conseguir ter uma ótima experiência também, jogando aqui no alto, né? Sem ser modo desempenho. Bom, rapaziada, e esse é o desempenho da nossa máquina, do nosso PCzão aqui, que vai ficar ali na faixa dos 6.000, 6.500 reais. O que você achou? Na minha visão, um PC muito potente, muito forte. A placa de vídeo é muito boa, mesmo ela tendo 8 GB de VRAM, a placa de vídeo que você vai conseguir a maioria dos jogos aí Full HD Ultra sem problemas. E o processador simplesmente insano, excelente para qualquer tipo de produtividade, então arquitetura, edição de vídeo, live stream. Ele tem 14 núcleos, né, o que é simplesmente insano. E para jogos competitivos, como vocês viram, cara, 300 FPS de média ali no CS2 e no Fortnite e no Valorant acima dos 400, 500 FPS de média. Então, muito, muito, muito potente. Só tem que tomar cuidado com a temperatura dele, ele é bem esquentado, então faz um undervolt aí, faz uma otimização e coloca um watercooler de pelo menos 240 mm para segurar ele. De restante, essa configuração aqui vai ser excelente para qualquer coisa que você fizer e com certeza vai durar muitos anos aí, sem você esquentar a cabeça, sem você se preocupar. E cara, eu gostei muito, tá? Dos 514600K. Realmente nessa faixa de preço que ele custa de 1.400, eu acredito que ele tenha um melhor custo-benefício no momento do Brasil. Pena que a Intel tá flopada, mas é um processador muito bom, um pouquinho esquentado, mas controlar a temperatura dele, ó, fica 100%. Ó, todos os links desse PC que eu montei vão estar aqui na descrição. E não esquece de conferir o vídeo que eu postei ontem, montando esse PC, onde eu expliquei mais a fundo, peça por peça, sobre a placa de vídeo, sobre o processador, sobre memória RAM, sobre tudo eu expliquei lá. Então confere para você não perder e ficar por dentro de tudo, fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, quiser se inscrever no canal, acesse o nosso site docenkit.com.br para entrar no nosso grupo de promoção e para ver nossas outras recomendações de PC. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.